Boa tarde a todos. Declaro aberta a 161ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à chamada dos vereadores. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos aí em nome da excelentíssima senhora presidente, Suelene Almeida, também os demais colegas vereadores, também o público que vai nos acompanhar pelo Facebook da Câmara e aos servidores dessa casa, boa tarde. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, presente. Miriam Guimarães, presente. Sidnei Constantini, presente. E Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 160ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 26 dias do mês de outubro de 2020, às 15 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa. Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães, Sidnei Constantini e Suelene Almeida. Havendo um número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou à secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinado pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou para a segunda parte, com a ordem do dia, compreendendo. A. Discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução 006/2020, que aprova as contas do prefeito municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, do exercício de 2018. Colocado em discussão, a seguir em votação, o projeto de resolução 006/2020 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. B. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 044/2020, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2020. Lei número 2.285, de 28 de novembro de 2019. Colocado em discussão, a seguir em votação, o projeto de lei 044/2020 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. E. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 040/2020, que altera a Lei Municipal 2.150, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018 a 2021, altera a Lei Municipal 2.264, de 10 de julho de 2019, Lei de Diretriz Orçamentária, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2020, e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2020. Lei 2.285, de 28 de novembro de 2019. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei 040/2020 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. D. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 041/2020, que altera a Lei Municipal 2.150, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2018 a 2021, altera a Lei Municipal 2.264, de 10 de julho de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária, a LOA, de 2020, e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício financeiro de 2020. Lei número 2.285, de 28 de novembro de 2019. Colocado em discussão, utilizou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 041/2020 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. E. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 045/2020, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Colocado em discussão, utilizou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins.
A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 045/2020 foi aprovado em primeiro turno por 9 votos favoráveis. Em seguida, a senhora presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei 044/2020 e o projeto de resolução 006/2020, ora aprovados em segundo turno, seriam apreciados também em redação final desta mesma reunião. E solicitou ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse o referido parecer de redação final, o que foi feito, lidos e a seguir colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, os pareceres de redação final do projeto de lei 044/2020 e o projeto de resolução 006/2020 foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinado pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bando Brandão, aos 26 dias do mês de outubro de 2020. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 040/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei número 040/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 040/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, projeto de lei número 040/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantino. Sim. Suelena Almeida, sim. O projeto de lei número 040/2020 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 041/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei número 041/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhora presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. boa tarde a todos os presentes. Boa tarde. Boa tarde também quem vai nos acompanhar da gravação da própria Câmara Municipal de Bando Brandão. Tanto o 040 quanto o projeto de lei 041/2020 tratam de abertura de crédito especial, sendo que o 040 no valor de R$36 mil, o 041 no valor de R$30.962,19, sendo que o 040 é ações e serviços de saúde de atenção primária para enfrentamento do Covid-19. E o 041, cujo objeto é aquisição de medicamentos para a saúde mental também relacionado ao coronavírus. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 041/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, projeto de lei número 041/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantino. Sim. Suelena Almeida, sim. O projeto de lei número 041/2020 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 045/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei número 045/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei?
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 045/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 045/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paula Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelena Almeida. Sim. O projeto de lei número 045/2020 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 038/2020. Projeto de lei 038/2020. Altera a Lei Municipal número 2.323, de 15 de julho de 2020, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Bando Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 1º do artigo 49 da Lei 2.323, de 15 de julho de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 49. Inciso 1º, anexo de metas fiscais. Artigo 2º. Os anexos de metas fiscais que se trata o inciso 1º do artigo 49 da Lei 2.323, de 15 de julho de 2020, passam a ser constante da presente lei, conforme demonstrativo 1, metas anuais, demonstrativo 3, metas fiscais atuais, comparado com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, demonstrativo 12, resultado primário, e demonstrativo 13, resultado nominal em anexo. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando suas disposições em contrário. Bueno Brandão, 30 de setembro de 2020. Silva Antônio Félix, prefeito municipal. Aí acompanha a seguinte folha. Anexos e metas fiscais, demonstrativo 1, metas anuais. Segue as metas anuais. A segunda folha. Anexo de metas fiscais, demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparado com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Aí tem os valores e a preços correntes, e valores a preços constantes, que são valores diferentes. Aí, seguindo, o demonstrativo 12, resultado primário, e memória de cálculo. Aí tem os valores. Seguindo a folha 12, demonstrativo 12, resultado primário e memória de cálculo, e seus valores, ano a ano. Demonstrativo 13, resultado nominal e memória de cálculo, também seus valores de ano a ano. Mensagem número 002/2020, assunto envia projeto de lei adequando a LDO ao orçamento 2021. Serviço Gabinete do Prefeito, 30/9/2020. Prezados vereadores, com os cordiais cumprimentos, estamos submetendo à apreciação dos novos edis o presente projeto de lei que visa atender as necessidades do nosso município. Justificativa. Tem a presente propositura a intenção de solicitar autorização legislativa para a substituição dos anexos de metas fiscais da administração municipal da Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, exercício 2021, aprovada pela Lei Municipal número 2.323, de 15 de julho de 2020, para estabelecer diretrizes e orientações em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. A intenção pretendida pelo Executivo Municipal na proposta, ora apresentada, se faz necessária em razão da elaboração do Orçamento Municipal, Programa/2021. Exigir tais modificações, permitido que as necessidades e demanda para sua efetiva execução sejam elaboradas em perfeita consonância com a Lei Municipal 2.323/2020, promulgada por esta Casa. Tal alteração permitirá o atendimento, inclusive, dos ajustes orçamentários propostos no Programa/2021 por esta Casa Legislativa, tudo em conformidade com os anexos ora substituídos. Portanto, apresentamos conjuntamente a nossa proposta orçamentária para o Programa
2021, em consonância com as modificações aqui reivindicadas. De start, pedimos que seja a presente propositura apreciada e aprovada pelos nobres edis, para que assim possamos efetivamente executá-las, atender aos anseios de nossa operosa e respeitosa população. Sendo que se só se cumpre no momento, aproveitamos para renovar os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Bueno Brandão, 30 de setembro de 2020. Silva Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 038/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, o que muda no inciso 1 do artigo 49? Antes era anexo e pretende-se anexos, né? Porque, ou seja, será mais de um. Com as folhas que vêm anexas, no demonstrativo 1, metas anuais, é bom deixar bem claro primeiro, né? Desculpa aí o carro na frente dos bois. Esse projeto de lei, ele trata do ano de 2021 apenas. Nós não estamos tratando de 2022, 2023, nem de 2020. A pretensão é alterar a LDO para o ano de 2021. Então, no primeiro quadro demonstrativo 1, receita total, receita primária, despesa primária e o resultado primário e o resultado nominal foram alterados, frente à lei 2.323. Já a dívida pública consolidada, a dívida consolidada líquida e o resultado nominal, aqui de 1.010.000 negativos, não sofreram alterações. Assim como eu falei, os outros anos posteriores, 2022 e 2023, não sofreram qualquer alteração. Quando a gente olha no quadro 3, demonstrativo 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, usando 2021 como parâmetro novamente, alterou-se a receita total para 41.500.000, as receitas primárias, a despesa total, que a despesa não pode ser diferente da receita e nem vice-versa, então 41.500.000, as despesas primárias e o resultado primário sofreram alterações. Já o resultado nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida, nos preços constantes, não sofreram alterações. Já nos preços correntes, preços constantes, mesma situação, receita total, receita primária, despesa total, despesa primária e resultado primário sofreram alterações. As demais linhas, não, continuam da mesma situação da lei 2.323. Já no demonstrativo 12, nós pegamos aqui a única linha que não mudou, que não sofreu alteração, foi a operação de crédito no valor de R$20.000. A única linha que não sofreu alteração. Todas as demais linhas foram alteradas no demonstrativo 12. No demonstrativo 12, resultado primário e memória de cálculo, houveram também alterações. E por fim, quando eu estava terminando o estudo, conforme as folhas, o demonstrativo 13, ele encontra-se anexo ao projeto de lei, mas não mudou nada em relação à lei 2.323. Aí eu perguntei para o contador da prefeitura, o senhor Francisco, e ele falou que veio de maneira enganada. Mas como não tem alteração, quer dizer que não traz prejuízo ao projeto. Então, se a gente for conferir o ano de 2021, todas as linhas aqui estão idênticas à lei em vigor, a LDO para 2021. Então, isso daqui veio de maneira equivocada.
não precisaria estar aqui. Mas também não houve alteração. Então, né, pode ser dispensado, mas como já se encontra, votamos dessa forma. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 038/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 038/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantini. Sim. O projeto de lei número 038/2020 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 070/2020 da vereadora Doroteia de Paulo Amaro Silva. Indicação 070/2020. Senhora Presidente, a vereadora que essa subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno indica ao senhor Prefeito Municipal que solicite ao Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente providência no sentido de realizar o patrulhamento e cascalhamento no seguinte trecho: a estrada do bairro Santa Rita por toda sua extensão. Justificativa. Essa medida é de extrema importância, pois se trata de uma reivindicação dos moradores do referido bairro, uma vez que estamos chegando perto do período de chuvas. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bando Brandão, aos 15 dias do mês de outubro de 2020. Vereadora Doroteia de Paulo Amaro Silva, vice-presidente, 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 070/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Leitura pela secretária da indicação número 071/2020 da vereadora Doroteia de Paulo Amaro Silva. Indicação número 071/2020. Senhora Presidente, a vereadora que essa subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno indica ao senhor Prefeito Municipal que solicite ao departamento competente a instalação de uma nova lixeira no bairro Boa Vista dos Vicentes, ao lado do ponto de ônibus. Justificativa. Tal solicitação motiva-se pelo fato de que a antiga lixeira foi destruída em um acidente automobilístico e desde o ocorrido não foi instalado outra. Reforço que o presente pedido já foi feito por meio da indicação número 057/2020. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bando Brandão, aos 15 dias do mês de outubro de 2020. Vereadora Doroteia de Paulo Amaro Silva, vice-presidente, 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 071/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei números 040/2020, 041/2020 e 045/2020, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos o trabalho. Solicito à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos de lei números 040/2020, 041/2020 e 045/2020. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 040/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 040/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 040/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 040/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade.
Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 041/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 041/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 041/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 041/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 045/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 045/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 045/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 045/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Passo agora a conceder a palavra à oradora inscrita nesse grande expediente. Com a palavra, a vereadora Miriam Guimarães. Senhora presidente, me concede fazer uso da palavra sentada? Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu quero pedir para o responsável do funcionário que trabalha no cemitério, já falei outro dia, por a falta de educação, não saber tratar as pessoas num momento de tristeza. Ontem foi finados, teve muitas visitas lá no cemitério, e a mesma pessoa está maltratando as pessoas. Ontem, por incrível que pareça, meu telefone parou de tocar, de tanta reclamação. Então, pedi para o responsável, estou pedindo encarecidamente, para que não tenha esse tipo de transtorno. Troca de funcionário, eu não tenho nada contra, não é nada pessoal, mas poderia arrumar uma outra pessoa para estar fazendo o mesmo trabalho. Talvez, aí pelo menos isso não acontece mais, porque é muito chato isso, a gente receber aí reclamação de maltratar as pessoas, e a impressão que dá é que parece que é o dono do cemitério, né? Em certas partes é mesmo, mas do jeito que é tratado as pessoas, então pedir, né, pro responsável dessa pessoa, desse funcionário aí, mudar, já que já não é a primeira vez que é essa reclamação, já está sendo várias, ontem mesmo foi mais de 5 ligações falando a mesma coisa, que troque então de funcionário. Só isso mesmo, senhora presidente. Obrigada. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa tarde a todos.